A minha vida não tinha sentido. Eu estava disposta a mudar. Eu estava disposta a fazer a diferença na vida dos outros. Olá, nós estamos em mais uma edição do programa Histórias em Oração. São histórias de vida, histórias de santidade, pessoas que experimentaram do amor de Deus e tiveram um novo norte na vida. Você que acompanha o sistema Canção Nova de Comunicação, nós estamos sempre aqui, juntos, Comunidade Aliança de Misericórdia, trazendo histórias de fé. E hoje nós iremos contemplar a história da Marta, uma jovem que possuía um vazio interior, que buscava preencher esse vazio em tantos lugares. É assim, todos nós somos limitados, mas em si mesmo nós não esgotamos as nossas possibilidades. Esse programa, ele é mantido por você. Você que contribui, você que escreve para nós, você que manda o seu e-mail, que manda a sua carta. Muito obrigado. Nós queremos te agradecer pela tua contribuição e se você ainda não é um sócio desse programa, se torne um sócio para que possamos também levar a muitas pessoas esse amor de Deus. Histórias em Oração é uma história de fé, é uma história do amor de Deus, é um testemunho da graça de Deus. E hoje nós queremos contemplar a vida da Marta. Deus, no vazio desta filha, vai colocando o seu amor e esse amor vai dando um novo norte para a vida dela. Então nós queremos acompanhar com fé, com alegria, porque Deus também quer tocar o teu coração. Vamos juntos, porque Deus, através do testemunho dessa filha, quer nos fazer escolher por uma nova vida. Meu nome é Marta, tenho 25 anos, estou na Comunidade Aliança de Misericórdia há 6 anos, vim para a comunidade em 2007, fiz um caminho de formação. Eu nasci em Itaquera, minha mãe ela conheceu o meu pai, veio morar em São Paulo e aí foram morar juntos um tempo, minha mãe engravidou. Porém, o relacionamento deles era um relacionamento com muitos conflitos, Então, quando a minha mãe engravidou, ela ficou com muito medo da gravidez, de contar para a mãe dela, para minha avó que ela estava grávida. Então ela não contou para o meu pai que estava grávida e logo procurou uma pessoa para fazer um aborto, E porque por esse medo de contar para minha avó da gravidez. Aí a minha tia, que é a irmã do meu pai, que morava próximo deles, ficou sabendo que ela ia abortar. Então essa minha tia foi procurar ela e falou para ela não fazer o aborto, que minha tia assumiria a gravidez, Ajudaria ela, contaria para a mãe dela, Aí minha mãe aceitou, foi morar com essa minha tia. E aí, depois que eu nasci, morei com essa minha tia até os 3 anos de idade, Então a gente se dava muito bem. E nesse tempo a minha mãe, ela trabalhava fora, trabalhava em casa de família e ia me visitar aos fins de semana, Eu lembro que minha tia era muito presente, o meu tio também, Eles sempre foram muito presentes na minha infância, assim. E minha mãe eu lembro de poucas vezes, assim, de alguns momentos com ela. Só que a minha mãe ela começou a perceber que a minha tia era muito mais próxima, de que eu tinha um apego maior, um afeto maior com a minha tia. E aí ela se arrependeu também, de não ter me criado, de não ter estado mais próxima. E vamos então participar mesmo juntos com este momento, com esta pessoa, com esta filha, que seguramente muitas de vocês e muitos de vocês viveram, Que drama terrível ver esta divisão enorme, este fato de poder de viver em uma outra vida, em uma outra família, A mãe é sempre a mãe. E por isso que eu quero mesmo, Jesus, meu Senhor e meu Deus, rezar intensamente por todas aquelas pessoas que se sentem divididas.
por todas aquelas pessoas que sentem que o amor do pai e o amor da mãe não é completo, não é total, porque muitas vezes se entrega para outras pessoas a vida delas e elas se sentem como em duas partes, em dois mundos e não sabem canalizar o afeto das pessoas. Jesus, eu te peço esta grande graça, faça de nós pessoas que sabem concentrar-se e compreender que a vida humana é assim, muitas vezes é uma tragédia. Também você, Senhor Jesus, viveu a tragédia do abandono completo, se sentiu abandonado pelos apóstolos, se sentiu abandonado para nós. Então eu te peço, meu Senhor e meu Deus, dai-nos a graça de poder compreender que por quanto somos abandonados, nós podemos olhar para você que nos ama de amor imenso. Aí, aos 3 anos de idade, né, eu ainda morava com a minha tia, minha mãe foi num fim de semana me visitar, e aí ela me levou para casa da minha avó em São Lourenço. E aí ela não me trouxe mais, né, foi quando minha tia percebeu que ela não ia me levar de volta para Itaquera. Minha tia foi tentar me buscar, né, elas se desentenderam, eu acabei ficando com a minha avó em São Lourenço, não voltei a morar com os meus tios, né, foi uma fase muito difícil, assim, né. Você não devia ter feito isso! Ela é minha filha, eu levei ela mesmo. Quem você tá pensando que Quero é? nem saber. Nós quase morremos de Queria tirar ela de mim, preocupação. não quero nem saber. Nós de mim. estávamos fazendo Ela é apenas minha um favor filha. pra você. Queria tirar Mas ela de você, mim. eu não acredito, Você nós queria quase tirar ela de morremos mim. de Levei ela preocupação. E aí eu lembro que elas brigaram, depois não se falaram mais, eu fiquei morando com a minha avó em São Lourenço, então, né? E nessa fase eu sentia muita falta dos meus tios, dos meus primos, né? Mas fui me acostumando também, acabei me adaptando a ficar com a minha avó, com o meu avô. E a fase da infância, né, e da adolescência eu passei com eles. A minha mãe continuou trabalhando, né? E aos fins de semana ela ia para lá, para casa da minha avó. Só que eu e ela não tinha um relacionamento muito próximo, né? Até mesmo pelo fato dela trabalhar, a gente era muito distante, assim, né? E aí a gente não era amiga, não conversava muito, não tinha diálogo, né, entre nós. E eu sentia essa distância também, até pelo carinho que eu tinha pela minha tia, pelo desejo de estar junto com a minha tia, né? Eu não entendia bem por que tinha acontecido toda essa situação, mas, né, também não questionava. Nessa fase da adolescência eu comecei a ficar muito independente, assim, né? Minha avó sempre foi muito tranquila, sabia os amigos com quem eu andava, então ela deixava eu sair, dormir fora de casa. E nesse tempo, né, entre os 14 e 15 anos, eu comecei a andar com um pessoal assim, que era mais velho, que tinha, né, que tinha mais liberdade. Então, pelo fato de estar com eles, eu também desejava ter uma liberdade maior, poder ficar à noite fora de casa, ir para as festas. E logo eu comecei a participar com eles, né, dessas festas. E aí, nessas festas, a gente começava a beber, então eu experimentei também algum tipo de droga. E nessa fase eu comecei a sentir um desejo muito grande de ser livre, né? De experimentar a liberdade de uma forma que eu sentia, dentro de mim, ansiava. Porém, quando eu chegava em casa, eu sentia um vazio muito grande, né? Eu sentia uma tristeza muito grande, uma angústia, né? Sentia que me faltava algo. E eu não sabia, não entendia o que era isso, né? O que era esse sentimento. E para preencher isso, eu continuava, né? Saía com esses amigos, ficava com vários meninos nas festas, né? E, de certa forma, isso não me preenchia. Eu te peço neste momento, Jesus, onde esta filha, de modo particular, está vivendo esta divisão violenta. Ela que ama a mãe, ela que ama a tia, que por muito tempo cuidou dela. O que significa, meu Senhor e meu Deus, esta divisão interior que entra em muitas pessoas, que se sente, em vez de ver a unidade, se sente dividida dentro da família. E por isso, Jesus, eu te peço de poder dar um equilíbrio para todos nós. Eu te peço de poder compreender que devemos viver nesta vida, às vezes atrapalhada, confusa, dividida. Não, eu te peço, meu Senhor e meu Deus, dá-me esta unidade para poder amar, seja aquela pessoa que me ama num modo, seja aquela outra que me ama num modo bem diferente. Dá-me esta unidade, Senhor Jesus. Dai para nós esta possibilidade de poder te amar intensamente e poder ser pessoas retas, unidas, serenas interiormente. A história da Marta está apenas começando no nosso programa.
Essa jovem, seduzida por tantas coisas no mundo, vai buscando preencher o seu vazio. Talvez possa ser a história de muitos jovens. Talvez essa jovem está representando a vida de tantos jovens na nossa sociedade, que são seduzidos por tantas coisas e vão buscando no pecado da carne, em tantas outras coisas, preencher esse vazio. Vamos acompanhar nesse programa, nessa edição, ainda mais e mais a vida dessa jovem que tem para nós muito a dizer. Acompanhe conosco porque é uma história de fé, uma história de vida, uma história em oração. O que fazer para poder levar ao jovem algo que possa preencher o vazio que eles carregam? Como fazer? Esse é um grande desafio dos nossos tempos. Porém, nós não podemos parar de evangelizar, não podemos parar de anunciar, porque nós sabemos que toda a felicidade está em Jesus. O homem só encontra a plena felicidade quando encontra Jesus, quando encontra o Senhor, quando encontra Deus, que é o nosso sumo bem, que é o nosso amor. Então nós precisamos levar a todos esse amor. Então é uma necessidade. Nós precisamos insistir, nós precisamos persistir. E você vai ver na história da Marta, agora dando continuidade nesse segundo bloco, a insistência e a persistência como caminhos para não desistirmos de poder levar a tantos jovens o amor que preenche toda a vida. Aos 15 anos, 16 anos, eu fiz um retiro, que chama TLC, um retiro querigmático, na minha cidade. Eu fiz uma experiência com Deus, assim, Eu lembro que depois que eu fiz esse encontro, eu comecei a me lembrar do relacionamento, como eu era com a minha mãe, a forma que eu agia com ela. Por mais que ela estava ausente, ela sempre tentou suprir, materialmente aquilo que eu precisava. Ela nunca deixou faltar nada, E eu sempre fui muito ingrata, assim, Ela sempre tentava se aproximar, mas eu não dava abertura e também não dava liberdade para ela entrar na minha vida, assim, para saber as coisas que eu fazia, para saber aquilo que eu sentia, Então a gente não tinha essa proximidade. Então várias vezes eu batia a porta na cara dela, deixava ela falando sozinha, brigava com ela porque eu não queria dar satisfação da minha vida, E depois que eu fiz esse encontro, eu comecei a perceber que ela sempre desejou se aproximar e eu que não permiti, O que aconteceu? Eu não fui uma boa filha, mãe. O que você tá falando, Marta? Desculpa, mãe, me perdoa. Não precisa disso, filha. Muito mais que um erro, sua gota derramada no mar. Eu quero Jesus com você. Me permita de poder ir com você naquele coração desta menina e de todos aqueles meninos que vivem destruídos, acabados. Olha com carinho, olha com misericórdia, Senhor Jesus. Este drama terrível que está vivendo esta menina e este drama que tantos estão vivendo agora que me estão escutando, estão rezando comigo. Quantas pessoas vivem destruídas, acabadas e não têm mais força de poder se recuperar. Eu te peço, derrama abundantemente o teu Santo Espírito. Eu creio, Jesus, eu creio. E eu tive um desejo de mudar de vida, tive um desejo de seguir a Deus, porque sentia que Deus tinha algo diferente para mim, que Deus tinha um plano particular na minha vida. Porém, aquilo que eu vivia ainda era mais forte do que o desejo que eu tinha, Então, eu mesmo tendo essa experiência com Deus, o desejo de ser diferente, os meus amigos me impulsionavam a sair e continuar fazendo as mesmas coisas, assim, Não tinha força de dizer não, porque tinha um vazio dentro de mim que nada preenchia. E aí eu lembro que essa experiência me marcou, Por mais que eu fizesse as coisas, assim, continuava saindo, bebendo, em baladas, eu sentia que Deus, ele, de alguma forma, ele me chamava, assim, Mas era uma coisa que eu não conseguia entender. E continuei, vivendo dessa forma, comecei a estudar, fazer faculdade logo depois. Na faculdade também tive outras experiências, que me levaram cada vez mais a me sentir uma pessoa vazia, sem sentido na vida, assim,
E aí eu sempre me lembrava dessa experiência que eu tinha feito com Deus e desse chamado que Deus tinha para mim. Jesus, eu te peço, junto com esta menina, que tantas outras pessoas que agora comigo estão participando possam sentir a potência da tua graça, que nos liberta de toda atrativa, de todo o poder de Satanás para poder estar no teu poder santificador. Jesus, dai-nos esta graça de poder ser forte, agarrados em ti, seguindo a força do teu Santo Espírito. Vai, Senhor Jesus, vai agindo com força e com poder no meio de nós, para estas pessoas que comigo estão rezando, que o teu Espírito possa soprar abundantemente a força da tua graça e a força do teu poder. Amém. Vocês perceberam como a experiência de Deus começa a dar sentido a todas as áreas da nossa vida? Olha como essa filha começa a olhar para a roupa que veste, olha como a Marta começa a entender a vida dos amigos, os lugares que ela começa a frequentar, porque tudo tem um novo sentido, tudo tem um novo olhar. É assim a experiência de Deus, ela modifica tudo, ela dá sentido a tudo. Então depressa nós precisamos, Deus tem pressa, é essa palavra que Deus quer dizer para cada um de nós hoje. Ele tem pressa desses jovens, Ele tem pressa da alma de muitos corações, dessa força jovem para poder anunciar o Evangelho. E não vamos parar por aí, porque a Marta ainda tem muito a poder testemunhar para nós. E nós queremos acompanhar no terceiro bloco ainda essa filha que vai testemunhar sua adesão ao serviço de Deus para poder anunciar aos pobres, para anunciar a tantas pessoas o amor misericordioso do Senhor. O que fez a Marta optar por esse novo estilo de vida, por esse novo ideal de vida? Ela estava super bem, caminhando com os amigos, fazendo tantas coisas, procurando preencher o vazio. Depois, todas as coisas têm um novo sentido. O que fez essa filha, o que fez essa jovem poder, sobretudo, deixar a sua casa, ter um novo sentido de vida, deixar os seus ideais, os seus planos para viver somente o plano de Deus? Nós estamos aqui nos perguntando como isso acontece. Como falei no início do programa, nossa história de verdade é morada do mistério, é morada de Deus. E nós vamos acompanhar a Marta, que vai nos falando esses passos, o encantamento, como ela foi descobrindo nas pequenas coisas o olhar atento de Deus, que é amor, que sempre está conosco, que sempre caminha conosco e nos pede apenas uma resposta generosa. Vamos acompanhar, porque acompanhando essa jovem desejosa de Deus, também faz arder em nós o desejo de voltarmos ao coração daquele que é Senhor. Em 2006 eu conheci a Aliança de Misericórdia, conheci os missionários lá em São Lourenço. Foi quando eu vi a vida que eles viviam, a forma com que eles viviam, de alguma forma me tocou, assim, a simplicidade, e a paz que eles transmitiam também, uma alegria muito grande. E aí voltou aquele desejo, de servir a Deus, de também sentir aquela paz que eu tinha sentido uma vez no retiro que eu fiz, e que aquela vida que eu estava levando era mesmo sem sentido. Eu entrei para a comunidade em 2008, fiz o caminho de formação, morei lá no Botuquara. No terceiro ano de comunidade eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui morar na Fraternidade do Rio de Janeiro, então vi um tempo de missão muito especial também, um tempo que eu fui me descobrindo também, na comunidade. E aí, para um outro ano, a comunidade me mandou para São Paulo, vim morar na Fraternidade Cenáculo. E nesse tempo a minha mãe ficou doente, então ela precisou também que eu estivesse um pouco mais próxima dela, Minha família precisou de um suporte, assim, E eu sentia que Deus, Ele tinha uma missão particular. Eu sentia que Deus, Ele me chamava a ser missionária aqui na comunidade, mas que Ele tinha algo particular dentro desse chamado. E aí eu fui discernindo junto com a comunidade, qual seria o melhor passo a dar nesse tempo, pelo desejo que eu tinha de servir a Deus, também de trabalhar, de poder voltar a estudar, de estar inserida na sociedade de alguma forma, mas também de viver essa realidade que a comunidade nos permite, que é da dimensão da vida fraterna, a dimensão de poder da vida de oração, Isso para mim era muito importante também. E a comunidade estava começando um caminho, que era o caminho dos missionários no mundo.
né? E tinha algumas pessoas que já estavam vivendo, né, esse caminho e estavam se descobrindo, né? Então eu dei o passo também de começar a fazer o caminho de missionária no mundo para estar mais próxima da minha família, né? Porque isso me possibilitava poder ir em casa algumas vezes, estar mais com a minha família, de ajudá-los também. E por outro lado, também estar inserida na comunidade, na vida fraterna. Então, nesse caminho de missionária no mundo, eu fui encontrando a minha missão, a missão que Deus tinha para mim em particular na comunidade, né? Ser missionária inserida na sociedade. Então, hoje eu sinto que Deus, ele respondeu, né, aquilo que era o meu desejo desde sempre, né? O desejo que eu tenho de trabalhar, de estudar, de estar envolvida com a minha família, mas de viver toda essa dimensão que a comunidade me proporciona. Então, hoje, ser missionária no mundo, para mim, é ser plena na minha vocação, né? Sentir que Deus respondeu com aquilo que estava no meu coração, da promessa que Deus tinha para minha vida, que tá se cumprindo, né? Então, o caminho de missionário no mundo, de poder morar fora da vida fraterna, mas poder ter esse convívio é importante, né? Para um cristão que deseja viver uma radicalidade maior. Não podemos negar que o mistério da nossa vida, ele não se abrange com a lógica humana, mas com um olhar de amor. Deus é participante ativo na vida do homem. Ele caminha com o homem. E essa história nós vimos em oração. Vimos juntos em oração a história da Marta. Essa jovem que quer deixar tudo, essa jovem que quer ser fermento na massa. Entende que o seu caminho é ser no mundo instrumento de graça, sinal da misericórdia, expressão do amor de Deus. Veja que nós podemos juntos abraçar essa mensagem de Deus através da vida da Marta. Uma jovem cheia de vazio, mas agora uma jovem cheia de vida. Cheia de vida para gerar vida no mundo. E a vida verdadeira só está em Deus. Nós estamos chegando ao final de uma edição do programa Histórias em Oração. Mas o programa continua. Por isso eu quero te agradecer, eu quero pedir para você continuar enviando as suas cartas, os seus e-mails, as suas propostas e também continuar ajudando a Aliança de Misericórdia a manter esse programa. Seja um sócio benfeitor, seja um amigo deste programa Histórias em Oração. Nós teremos agora uma matéria que falará justamente isso, ser missionário no mundo, ser fermento na massa, ser sinal do amor de Deus na massa. No mundo sedento pelo amor de Deus, no mundo seduzido pelo pecado, mas nós sabemos que Deus quer transformar toda fraqueza, toda miséria humana em sinal de misericórdia, em sinal de vida. Eu queria te agradecer e queria pedir que o Senhor pudesse sempre te abençoar. Acompanhe sempre, divulgue sempre o programa Histórias em Oração. Nessa edição, nós paramos por aqui, mas nós continuamos juntos, unidos em Cristo. Deus abençoe. Até a próxima edição. Ser fermento na massa é a missão dos missionários que fazem parte da comunidade de vida e também estão engajados na sociedade, trabalhando, estudando e morando com a família. Eles são luz por onde passam e anunciam a todos a misericórdia de Deus. E é por isso que com vocês eu quero agradecer a Deus mesmo, porque esta filha se encontrou no caminho, no tempo, na graça de Deus e na alegria, no sorriso de Deus. Jesus, você é maravilhoso, você é grande, você é potente, você é forte. Obrigado por esta alegria grande que você dá nos nossos corações. Te pedimos, Senhor Jesus, alimenta a tua vida e a tua alegria. É mesmo porque Jesus falou para nós que Ele quer nos dar alegria, uma alegria plena. E é por isso que mesmo agradecendo a Deus com vocês, queria ainda mais louvar a Deus por esta possibilidade que nós temos neste tempo agora de poder viver a Jornada Mundial da Juventude. Então, você está convidado para participar conosco porque seja uma festa da juventude, porque Deus é jovem, Deus é alegria, Deus é felicidade. Eu quero terminar mesmo agradecendo vocês por este momento, que esta vida desta menina possa tocar o teu coração e você que se encontrou nela, no caminho dela, lembra-te que como ela saiu do vício, do álcool, também você tem a possibilidade e deve sair desta vida perdida, sem esperança.
Deus possa abençoar todos vocês, que possa dar grandes graças e grande serenidade a você, papai, você, mamãe, e vocês, filhos, assim que juntos podemos chegar a uma festa de alegria para Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Deus vos abençoe.